Boa noite, bom dia, boa tarde. Graças a Deus pela sua vida. Aqui com mais um vídeo, nós estaremos falando uma palavra de Jesus que está escrita em João, no capítulo 10, versículo 34 e alguns outros versículos. Jesus diz assim: respondeu, porém, Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, que dizes daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que me acusas de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Se, porém, as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. Essa palavra aqui maravilhosa, Jesus está querendo retrucar as pessoas que falaram que ele estaria blasfemando, dizendo que era filho de Deus. Ele estaria falando aqui o que Deus falou para Moisés. Moisés com medo de ir a Faraó, mas Deus fala assim. Este uso da palavra Deus, gente, é um uso, foi muito usado no Velho Testamento. Deuses, né, para falsos deuses. Mas quando Deus fala para Moisés e diz assim, ó, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Está lá em Êxodo 7 e versículo 1. O que significa isso? Isso significa que Moisés iria falar a vontade de Deus e Arão iria chegar lá e falar assim, ó, assim disse Deus. Então Deus falaria a Moisés, e Moisés falaria a Arão, e Arão falaria ao povo. É exatamente isso. Agora aqui, Jesus está fazendo, tem gente que lê isso aqui e fala assim, olha, Jesus disse que nós somos deuses, que o que está escrito na lei que é Deus. Mas agora vamos tentar entender isso aqui. Está escrito aqui em 34, no versículo 34, respondeu Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Só que aqui quando fala lei, lá na lei, está escrito que Deus mandou Moisés ir a Faraó e que Faraó tinha que receber ele com os seus juízos, porque Moisés iria colocar juízo sobre Faraó, ou pedir ali, fala assim, não vai deixar o povo ir não? Então vai lá, fere o rio. Não vai deixar não? Vai vir as pragas das rãs. Não vai deixar não? Vai vir a praga do piolho, vai vir a praga das úlceras, a praga da escuridão, a praga da peste, e assim por diante, até a praga do primogênito. Então, e Arão iria falar, Arão falava para Moisés, exatamente isso. Agora, em Salmos, tem uma passagem em Salmos, dizendo que, até muito simples essa passagem, que está falando assim, está escrito em Salmos 82, versículo 1, e diz, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, julga no meio dos deuses. Os próximos 3 versículos deixa bem claro que a palavra Deus refere-se à majestade, juízes ou pessoa que ocupa posição de autoridade e domínio. Então Deus está no meio da congregação e julga no meio dos deuses. Está dizendo aqui, porque essa palavra Deus não quer dizer que o povo que tinha autoridade era Deus, mas está querendo dizer que eles tinham governabilidade. E é muito simples isso, porque algumas palavras em hebraico, ela não
traduz a palavra Deus no sentido literal da palavra, e sim poder. Até porque a palavra Deus, ela é uma palavra que vem de Zeus, que é uma palavra grega. Então a Bíblia era Elohim, são deuses, ou Deus, em sentido de autoridade. Então quando ela aplicava a autoridade de pessoas, se referia a Deus. Então Jesus está fazendo uma pergunta aqui, está citando isso, dizendo, olha, aquele povo tem autoridade, eles tiveram autoridades, e eles eram chamados de deuses. Agora, Deus, porque tiveram autoridade. Não é assim que está escrito na vossa lei? Porque vós sois deuses? Aí tem uma interrogação, tem uma pergunta. Aí Jesus diz, olha, agora quanto mais o que pode se dizer daquele que foi ungido por Deus, ou foi santificado por Deus, que é o mesmo que é ungido, e enviado ao mundo. E se vocês não crêem em mim, creia nas obras. Por quê? Por que crer nas obras? Porque as obras de Cristo estaria refletindo o que está escrito sobre ele, sobre o seu poder. É o que quando os discípulos de João foi perguntar a Jesus se Jesus era mesmo o Messias, ele disse para os discípulos, olha só, diga a João que os coxos andam, que os surdos e mudos, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados, os enfermos são curados. E o mais bonito de tudo, este evangelho é pregado aos pobres. Isso ele está citando Isaías, citando o profeta Isaías. Ele está fazendo palavras dele, palavras que foi feita de Isaías, palavras que Isaías usou. Jesus está fazendo aqui um trocadilho em dizer que está escrito na lei que vós sois deuses, mas tem um ponto de interrogação. Agora, as pessoas pegam essas partes aqui e começam a cogitar e criar ideias esotéricas, ideias estoicas, da filosofia estoica, que Deus está no cosmo, como o cosmo está em Deus, e que tudo que está aqui é Deus, e que Deus está composto na matéria, e a matéria é composta em Deus, e é assim que funciona, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Tudo que está ligado, intrínseco em Deus, ou Deus está ligado em tudo, então tudo é um pedaço de Deus. Não é isso não, gente, não existe essa história não. Nós não somos deuses. Põe isso na cabeça de todo mundo aí que prega, não, nós somos Deus, nós temos um pedaço de Deus, nós temos uma partícula de Deus. Nós não somos isso. Jesus sim é Deus encarnado. É diferente de nós. Jesus, na carne de Jesus estava toda a plenitude da divindade, não habitando, mas encarnada. Exatamente isso que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 2, versículo 9. E João deixa claro que o verbo se fez carne, e dizendo que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta é a situação, por isso que Jesus fala, o Pai está em mim, como eu estou no Pai. Então, se vocês, por que vocês estão reclamando, dizendo que é blasfêmia, eu falar que sou o filho de Deus? Eu sou o filho de Deus, eu sou Deus. É isso que Jesus estava falando. Agora vós não. Mesmo que a vossa lei está afirmando, vós sois Deus, mas está chamando Deus de autoridade. Jesus está fazendo um trocadilho. Jesus está querendo pegar eles na lei e falar assim, olha, por que vocês estão admirados? Por que vocês estão me chamando de blasfemador? Se na vossa lei está falando que vós sois Deus. Jesus está fazendo uma pegadinha. E é interessante isso. As pessoas têm que parar de achar que são deuses. Tem gente que acredita que ele dirige Deus pela fé. Então, aí, pá, Deus faz. É como se tivesse um estrondo. Deus usa sim. Deus usa homens e mulheres que têm fé em Deus e que têm temor a Deus. Mas não é na hora que a pessoa quer. Deus não é meu servo. Sou eu o servo de Deus. Então é Deus que é Deus e sempre será Deus, para sempre. Eu quero aqui deixar claro,
para todos que pensam, que tem essa mania esotérica de pensar, que tem que venerar homens. Ah, eu vou venerar o fulano, porque ele é o grande não sei o quê. Ah, eu vou fazer aquilo, aquilo outro, porque eles são semideus, recebeu alguma coisa de Deus, querendo tratar Deus como uma energia, e que se a pessoa chegar num certo estágio, eles pela mente, eles abriram pela inteligência ali, e pum, fundiu-se com a glória da sabedoria eterna, que é Deus. Eles põem a sabedoria eterna, que é Deus. Deus não é, a sabedoria eterna não é Deus não, a sabedoria eterna está em Deus, é diferente. Deus está acima da sabedoria, mas as pessoas querem criar a ideia de que você vai ficando sábio ou chegando a um certo grau de iluminação, que você vira um semideus. Não, desça daí, dessas escadas, desce. Você é carnal, você é humano, você é mortal, a sua alma é uma almazinha, ó, uma almazinha, viu? Deus, baixa, não fica pensando que você é exagerado, não. Desce daí. Deus é exaltado, Deus é supremo. Se o Espírito Santo habita em nós, é por bondade e misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores. É porque o sangue do Cordeiro nos lavou. Só isso. Nós somos hospedeiros do Espírito Santo. Nós não somos Deus, ou não fundimos o nosso Espírito com o Espírito Santo. Não existe isso, não. Então, tira o estoísmo da cabeça, tira a parte esotérica da cabeça, desce daí, nós não somos nada disso. E a Bíblia não diz isso, não. Tem que ler o que está dizendo claramente aqui. Viu? Então fica com Deus, essa é uma mensagem exortativa, uma mensagem boa, curiosa. Você que é curioso, tem curiosidade, manda para nós. Eu amo vocês. Gente, não tenho nada contra quem pensa diferente. Eu amo todos de todo o meu amor. Essa é uma teologia. Dentro dessa teologia reformada, a grande maioria pensa e trabalha e faz esse trajeto assim. Essa é a verdade nossa. A Bíblia é a nossa verdade, é a nossa regra de fé e de medir. É por elas que nós fazemos a nossa conduta do agir, de falar. Nós vivemos por aqui, ó. Aqui está aqui. Então, menos o homem, mais Cristo. É o que João Batista diz, que eu diminua e que ele cresça. Amém? Fica com Deus. Eu quero fazer uma oração e quero te pedir, pelo amor de Deus, dê um like. Olha, nos ajude esse canal a crescer. Seja uma bênção em nossas vidas, que eu tenho certeza que Deus vai refletir essa bênção a vocês. É um espelho, bênção para lá e bênção para cá. Amém? Olha, dê um like bacana aí, compartilhe esse vídeo, faça um comentário bacana e nos ajude a falarmos a palavra do Senhor. Eu vos amo em Cristo Jesus. Bondoso Deus, graças te damos por esta vida que está nos ouvindo. Ó Senhor, nós te pedimos com todo amor no nosso coração. Sede com elas, ó Senhor, operando e abrindo sempre, Senhor, as portas que estão fechadas e, ó Deus, e fechando as portas que devem ser fechadas, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, ajuda todos quantos estão diante do Senhor, que conheçam a tua palavra sempre, Senhor, e que a sua bênção, que a sua bondade, que a sua misericórdia reine em todas as famílias da terra. Amém. Em nome de Jesus.